Rádio Bandeirantes. São 5h05. Entrevista importante aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Está na ponta da linha para conversar conosco o deputado Sérgio Sveiter, relator da denúncia contra o presidente Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Deputado Sérgio Sveiter é do PMDB do Rio de Janeiro. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria de saber se o senhor já começou o seu relatório, que deve ser apresentado na semana que vem, né, deputado? Neste momento eu estou terminando já, porque eu pretendo concluir hoje para poder fazer a revisão amanhã e me preparar para já apresentar na segunda-feira. Já estou aqui na fase final. E aí, o senhor vai, no seu relatório, recomendar a sequência da denúncia contra o presidente Michel Temer ou vai recomendar que os deputados não aceitem o prosseguimento dessa ação? Olha, pela responsabilidade que eu tenho no momento e tendo em vista que, em última análise, a decisão vai ser primeiro da Comissão de Constituição e Justiça, né? Dos deputados e deputadas que a compõem e finalmente pelo plenário, eu vou me reservar o direito de só divulgar na hora da leitura do voto. E a gente entende, deputado, é que a nossa função é perguntar também. Com certeza, não, eu também compreendo, claro, lógico. Deixa eu aproveitar e perguntar uma outra coisa, deputado. Preliminarmente, o senhor achou bem fundamentada a denúncia da Procuradoria? Olha, trata-se de um lado do Procurador-Geral da República, né, que independentemente da conclusão que eu for chegar, tem uma larga experiência. O advogado de defesa é um consagrado advogado e professor. Enfim, os dois elaboraram, cada um no seu âmbito da sua competência, duas peças respeitáveis. Deputado, esse cargo para o qual o senhor foi nomeado é um cargo fundamental agora na condição de ser a pessoa que vai poder dar continuidade ou não ao processo contra o presidente da República. Então, ao mesmo tempo que é uma função de extrema gravidade, extrema importância, relevância, também é algo que talvez gere desconforto, porque está nas mãos do senhor seguir ou não com o processo, sendo o senhor do PMDB e o presidente também. O senhor ficou feliz ou ficou desconfortável quando soube que o senhor seria o relator na CCJ? Não, eu fiquei consciente da grande responsabilidade que eu tenho nesse momento, né? O fato de eu ser do mesmo partido do presidente da República não me causa nenhum impedimento por questão de foro íntimo, por isso eu aceitei, né? Não vai influir na minha decisão, mas o fato concreto é que não sou eu que vou decidir. O que a Constituição da República prevê, e o regimento interno da Câmara também, é que a Câmara dos Deputados vai decidir, ou seja, o plenário que é soberano. A minha missão neste momento, através do parecer e do voto, é ajudar, né, primeiro meus colegas deputados e deputadas da Comissão de Constituição e Justiça a interpretar, pela primeira vez na história do Brasil, o que é a Constituição da República e o que é o regimento interno da Casa. E também as leis aplicáveis, no caso, a lei penal e a lei processual penal, de que forma elas devem ser aplicadas nesse primeiro caso que vai ser apreciado pela Câmara. Então, eu tenho uma participação importante, tenho sim, modéstia à parte, porque eu vou proferir o meu voto, né? Mas mais importante do que o meu voto vai ser a posição da Comissão de Justiça, né, e Cidadania, que eu vou acatar e respeitar, independente de concordar ou não com o meu voto. E, principalmente, em última análise, quem vai dar a palavra final, que são os deputados e as deputadas que compõem o plenário da Câmara dos Deputados, que eu considero que, neste momento, tem que reafirmar a sua autonomia e a sua independência. Deputado Sérgio Sveiter, o que mais chamou a atenção? Quais foram os aspectos que mais chamaram a atenção do senhor, tanto na denúncia da Procuradoria-Geral da República, quanto na defesa dos advogados do presidente Michel Temer? Não, como eu disse, trata-se de um lado do Procurador-Geral da República, né, um homem que tem uma larga experiência, e de outro lado do advogado reconhecidamente competente e capaz. Mas essas questões jurídicas em relação à denúncia, em relação à defesa, em relação à competência política, jurídico-política da CCJ e do plenário,
Isso vai estar no parecer e no voto e eu vou divulgar através da minha leitura. Quem está falando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, relator na CCJ da denúncia contra o presidente Michel Temer. Deputado, vários analistas políticos e até alguns parlamentares da oposição disseram que para o Palácio do Planalto o senhor é mais uma incógnita do que um aliado ferrenho nessa questão da denúncia. Como é que o senhor viu essas considerações? Olha, nesse momento, eu sou aliado da minha consciência, do meu dever parlamentar de poder contribuir, como eu disse, dividir, né, porque a beleza em última análise, dessa manifestação é que não vou ser só eu. Eu vou poder dividir com meus colegas deputados e deputadas o meu entendimento para ver se eles concordam ou não com ele, né? Eu sou um aliado ferrenho do Estado Democrático de Direito e da separação, autonomia, independência e harmonia entre os poderes, né? Então, no momento em que nós temos no nosso país uma denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República em face do seu presidente da República e compete à Câmara dos Deputados a autorizar a Corte Maior do país, que é o Supremo Tribunal Federal, dar prosseguimento ou não, o que vale para mim é poder ter a humildade necessária de saber que eu tenho que me dedicar, estudar e poder não decepcionar, primeiro, aos meus pares, aos senhores e às senhoras da imprensa, né, a vocês, se me permite assim, e a sociedade como um todo, que se gerou uma expectativa muito grande a respeito do meu trabalho. Alguém do governo procurou, deputado, para conversar, alguém para dar algum esclarecimento, fazer algum pedido nesses últimos dias? Não, depois que eu fui nomeado relator, o líder do PMDB, o deputado Baleia Rossi, me pediu se eu poderia entregar o parecer até segunda-feira. Àquela altura, né, era terça-feira ainda, eu falei, Baleia, eu não tenho como te garantir isso, porque, primeiro, nós vamos depender da resposta. E, segundo, quem vai decidir o procedimento, e eu já combinei que não vou me envolver, é o Rodrigo Pacheco com os coordenadores das bancadas na comissão. Se o meu prazo coincidir com a segunda-feira, vai ser segunda-feira. Se for terça-feira, vai ser terça-feira. E aí, obviamente, né, o Baleia, como líder do governo, falou, não, espero que você faça um bom parecer. E aí, falou, não, porque a denúncia é inepta. Então, é essa discussão que está tendo. De um lado, uns dizem que a denúncia é inepta, outros dizem que da narrativa da denúncia decorre, em tese, que existe ilícito. Enfim, mas, graças a Deus, talvez pela postura de respeito, de admiração e de companheirismo que eu tenho com os meus colegas deputados e deputadas, ficou por aí. Em relação ao governo, eu não tenho, apesar de respeitar e conhecer por ser o presidente da República, o Michel Temer, eu não tenho intimidade com o Michel Temer, não tenho intimidade na maioria dos ministros que estão lá, não costumo frequentar o Palácio, não costumo frequentar o Ministério, eu faço meu trabalho ali dentro da Câmara, e talvez por isso eles não tenham tido, enfim, tenham tomado a liberdade de me ligar nem de me pedir nada. Deputado, nossa função aqui, que eu confesso não tem sido muito fácil, é contar um pouco para o nosso ouvinte esse grande jogo de xadrez que sempre é a política, né? Em momentos de ebulição, um jogo muito mais complexo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como companheiro de Estado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senhor identifica um processo de descolamento dele do Palácio do Planalto? Olha, o Rodrigo Maia é meu amigo independente da política, isso é um fato público notório, então, enfim, independe de prova. Só que é o seguinte, o Rodrigo, apesar de ele ser meu amigo, quando nós estamos, por exemplo, assistindo uma partida de futebol do Botafogo, que nós somos botafoguenses, ele é o Rodrigo Maia, eu sou o Sérgio Sveiter. Quando ele está no parlamento presidindo a Câmara, ou mesmo em seu gabinete, ele é o presidente e eu sou o deputado, né? Então, neste momento, não me compete e não seria oportuno, né, eu me manifestar sobre conjuntura política. Eu tenho que me manifestar sobre a questão que está colocada aqui no processo. Aí você vai dizer para mim assim, bom, mas esse é um juízo político também. Bom, se é um juízo político, a minha opinião vai ser externada na hora que eu ler o voto. Deputado Sérgio Sveiter, relator da denúncia contra o presidente Temer na CCJ, como é que o senhor está vendo a mudança da composição dos integrantes da comissão nesses últimos dias? É
É uma outra coisa que, enfim, não é que eu não queira, eu sou uma pessoa que eu assumo as minhas opiniões, as minhas posições, as minhas posturas. Mas eu estou me abstraindo agora de tecer comentários a respeito de qualquer assunto que não se restrinja ao trabalho que eu tenho que fazer. Quem indica os membros das comissões e substitui são os líderes partidários, né? Então, eu tenho uma honra muito grande de estar participando desse programa, porque o Grupo Bandeirantes é um grupo realmente muito importante no nosso país. Vocês são pessoas vocês aí, né, Pedro e a nossa querida Thaís, né? Então, vocês são pessoas que eu sou ouvinte, assíduo, entendeu? As informações que vocês realmente transmitem são muito importantes para todos nós, notadamente para nós que somos pessoas públicas. Mas o fato concreto é o seguinte: essas perguntas eu não tenho que vamos dizer assim, analisar ou interpretar ou manifestar, porque cada um faz a sua parte. Se eles estão substituindo, eles devem ter as razões deles, né? Eu, por exemplo, se fosse substituído, talvez eu soubesse o porquê, e se fosse substituído, também tomaria a providência para entender se necessária, mas não é o meu caso nesse momento. Deputado, então, segunda-feira, sem falta, é o dia que o senhor apresenta o seu relatório. Não tem possibilidade que isso atrase, não, né? Em princípio, não, porque eu já estou com tudo, eu estou aqui, inclusive, agora trabalhando no parecer. Eu estou com ele praticamente pronto, né? E a não ser que surja um fato novo, né? Que eu não posso imaginar, de muita gravidade, ou que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da comissão, ou o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, deliberem, enfim, que não vai ser segunda-feira. Mas se continuar convocada a sessão como está hoje, se Deus quiser, na segunda-feira eu vou estar aí presente para cumprir essa minha missão, que é difícil, mas se Deus permitir, eu vou tentar me desenvolver da melhor forma possível. Deputado, boa tarde. É o Fábio Panunzi que está aqui no estúdio agora. Cheguei um pouquinho atrasado hoje aqui por causa do trânsito, mas eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor já fizeram essa pergunta, mas eu vou repetir para o senhor. Eu não queria saber nada além do que o senhor vai dizer no seu parecer. Uma palhinha, deputado. Otávio, você sabe que hoje tem um colega de vocês, que é o Lauro Jardim, né? Que o Leônidas, que é o meu assessor de imprensa, nós estávamos conversando e eu falei pro Leônidas, e aí o Lauro deu uma nota dizendo que a única pessoa que vai saber antes, além de mim, é o meu pai. Meu pai é um homem de 85 anos, foi advogado, foi presidente da Ordem dos Advogados 2 vezes aqui no estado do Rio de Janeiro, foi desembargador, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu também sou fã dele, né? É meu ídolo, então desculpa eu estar fazendo uma pequena propaganda do meu pai, que aliás faz 85 anos amanhã. Ele vai ler e vai dizer para mim: meu filho, olha, tô achando que está muito bom, vai me sugerir alguma coisa. Fora isso, não tem nem dica, nem pista. Que pena. Adoraria ser seu pai. Não, sabe por quê? Porque, veja bem, eu não tenho isso. É uma matéria, entendeu, que eu sou um amante da liberdade de expressão, de informação, e eu tenho a convicção absoluta que eu não posso, de forma alguma, privilegiar nenhum veículo, entendeu? Eu acho que todos têm direito de tomar conhecimento ao mesmo tempo, porque, enfim, é um momento atípico, uma decisão, não a minha, a do plenário. Vai ser uma decisão histórica, mas que começa na minha manifestação, né? Exatamente. Então, boa sorte para o senhor, que o senhor faça um parecer iluminado. Se Deus permitir. Muito obrigado. Um abraço, deputado. Bom trabalho. Até segunda.